Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Vamos ao Ponto. E hoje o nosso convidado especial, o Dr. Daniel Dias Moura, que é nosso advogado, um advogado que acompanha a diretoria nas ações coletivas, nas negociações, então tem muita experiência nisso. E nós hoje retornamos aqui, pessoal, ao tema que mais tem afligido a nossa categoria dos trabalhadores do transporte urbano, né, dos rodoviários, do transporte urbano de passageiro, que é a novela, eu chamo isso, doutor Daniel, de novela, porque envolve o Judiciário, envolve o Supremo Tribunal Federal, e a reforma trabalhista criou, eu diria, um emaranhado de compreensões com relação ao intervalo-refeição. O Ministério Público pensa uma coisa, nós queremos outra, porque nós defendemos o interesse do trabalhador, e o empresário quer se beneficiar das benesses que a reforma trabalhista de 2017 trouxe para o setor patronal. Então nós temos aqui, né, acho que esse é o quinto ou sexto programa que a gente está desse assunto, porque esse assunto, desde a convenção coletiva, a gente informou, não foi possível avançar nesse tema da negociação coletiva, porque existe um inquérito civil público do Ministério Público questionando a cláusula que o sindicato assinou, da redução do intervalo-refeição para meia hora, e essa redução ser remunerada no valor de hora normal, mas até então não eram descontados da jornada. A partir do momento que as empresas resolveram aplicar, né, depois que o Supremo disse que é constitucional, né, doutor Daniel, vai explicar melhor isso, passou a descontar, e aí criou vamos dizer assim, essa revolta dos trabalhadores com toda a razão, e a gente tem acompanhado aqui, isso está judicializado, e a gente tem todo passo que acontece na justiça, a gente volta aqui e dá orientação para vocês. Doutor Daniel, sabe, se me ajudasse aqui a esclarecer o trabalhador, é o seguinte: tivemos audiência, o Ministério Público propôs a ação, tivemos audiência, o Ministério Público conseguiu, lá com o juiz, com as partes, que somos nós e o Rio Ônibus, né, retirar a pauta de julgamento da ação para que o Ministério Público tentasse intermediar uma negociação. Nós tivemos já duas rodadas de negociação no Ministério Público e o Rio Ônibus, setor patronal, sustentou que só tem possibilidade de discutir novamente a remuneração e a adequação dessa cláusula àquilo que foi aprovado na nossa Assembleia, só na negociação coletiva. Então, nesta última quarta-feira, a gente teve a audiência lá e o Ministério Público deixou o processo em suspenso, né? Então, é importante o senhor nos ajudar aqui a esclarecer o trabalhador que quando existe um inquérito civil público desse e há uma decisão do Ministério Público de suspender a ação e aguardar a negociação, então o que nós precisamos é preparar a categoria para fazer isso por via da negociação, que nos parece que o Judiciário, neste tema, não é favorável. É isso mesmo? O senhor tem, tecnicamente, o senhor acha que é isso mesmo? O Judiciário, nesse aspecto, não ajuda muito a categoria? Então, olá, né? Olá, ouvinte, um prazer estar aqui de novo aqui no programa. Então, esse tema do intervalo para a alimentação e descanso, ele é um tema polêmico, como você diz, na novela, mas é uma novela desde 1994, né, quando no artigo 71 foi inserido lá o parágrafo 4º. E agora, em 2017, a reforma trabalhista fez um retrocesso em relação àquilo que a jurisprudência foi construída, que era os intervalos, uma vez não usufruído, deveriam ser pago condicional dos 50%. Como era isso? Exatamente. A reforma trabalhista acabou com isso. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada agora recente. E mesmo antes dessa ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, STF, o Ministério Público entrou com ação civil pública, né, contra pedindo uma ação da cláusula da convenção coletiva, uma vez que o intervalo estaria fracionado e reduzido. A gente vem brigando nesse processo em prol dos trabalhadores, só que essa ação direta de constitucionalidade foi julgada e reconhecendo que a reforma trabalhista estaria correta e que esse intervalo poderia ser negociado, fracionado e reduzido. Isso foi um problema para a negociação com o sindicato. Historicamente vinha conquistando melhoria em relação ao intervalo, em relação inclusive a outros sindicatos do Brasil todo.
essa ação civil pública não foi julgada ainda, é importante que se diga, mas há uma tendência, porque se o Supremo Tribunal reconhece essa possibilidade de parcelamento e de redução do intervalo, e de não computar ele na jornada, os patrões vão querer isso, é o que está sendo... Ou seja, o risco de uma decisão judicial ser favorável aos patrões é muito grande. É muito grande, os patrões estão trabalhando com essa hipótese. O que a gente juridicamente está fazendo, com orientação da diretoria do sindicato? Defender os interesses do trabalhador, já que o papel do sindicato é defender só aquilo que está na lei. É defender os interesses do trabalhador. O interesse do trabalhador caso não usufrua do intervalo, receber, para que não haja essa dilação após as 7 horas de trabalho, né? Então é isso que o sindicato está defendendo com o seu jurídico. Tivemos no Ministério Público 2 rodadas de reuniões, contando com a força do Ministério Público, mas infelizmente o próprio Ministério Público cedeu em função da ação direta de constitucionalidade não ter sido exitosa em prol dos trabalhadores. Então esse é um problema que está hoje. O próprio Ministério Público está entendendo que pode ter esse fracionamento e esse intervalo. Mas a briga que a gente propõe à categoria e ao sindicato é que tem que ser defendido aquilo que é o interesse. E via negociação coletiva, claro, a gente continua brigando no processo, né, com todas as forças, mas infelizmente tem uma legislação que permite, no pós-reforma trabalhista, fazer a redução do fracionamento e as empresas estão aplicando isso. Doutor Daniel, mas só para aqui para o nosso rodoviário entender, o senhor, tecnicamente, o senhor colocou aqui, ficou claro para mim, não sei se ficou claro para você que está nos acompanhando, e você que está nos acompanhando, se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, que é importante para você acompanhar tudo que acontece aqui no teu sindicato, que é do seu interesse. A gente está aqui para lhe orientar. Doutor Daniel, aí eu gostaria de colocar para o senhor o seguinte: o nosso rodoviário, você que está agora dirigindo, o que aconteceu? O sindicato fez uma negociação lá em 2013, que foi o único no Brasil que conseguiu isso, dizendo o seguinte: a lei veio dizendo que aí já não era nem a reforma trabalhista, era a lei do motorista. Depois veio a reforma trabalhista que piorou, dizendo o seguinte: olha, já que pode reduzir e fracionar, vamos reduzir de 1 hora para meia. Só que nós não vamos reduzir de graça, nós queremos a remuneração dessa hora. Aí o patrão disse: pô, mas aí, se for para pagar como extra, deixa para pagar na justiça, já é a lei mesmo e tal, a negociação tem que ter um meio termo. Aí nós chegamos no meio termo. Ele indeniza essa meia hora reduzida no valor de hora normal e não descontava da jornada a meia hora, que é aqueles 5 minutos, que para nós isso não cumpre a hora de refeição, mas é outra história, mas aqueles 5 minutos estava computado na jornada. Então o rodoviário estava acostumado assim: passou de 7 horas, eu comecei a ganhar hora extra. Aí vem a reforma trabalhista de 2017 e vem o próprio Ministério Público, instaura um inquérito civil público que diz o seguinte: essa cláusula não pode, porque as empresas, ao pagar 7 horas corrido, ela não está cumprindo o intervalo, porque ela teria que descontar, porque o intervalo de refeição não é remunerado. E aí o que as empresas fizeram? Deixaram de pagar, de remunerar o tempo de placa, que é aqueles 5 minutos que completa a meia hora. Para você, rodoviário, aconteceu o quê? A minha hora extra só começou a contar depois de 7 horas e meia. É como se tivesse aumentado a minha jornada meia hora. E é mesmo, é uma malandragem. Infelizmente, as empresas estão se beneficiando estão sendo espertos e nos traindo, que o acordo não era para descontar, e eles estão alegando assim: nós temos que descontar porque nós estamos sendo multados, autuados pelo Ministério Público, pelo Ministério do Trabalho, porque eles entendem que se não descontar a meia hora, é como se não estivesse cumprindo a questão da saúde e segurança do trabalhador. Então, aquilo que o senhor acabou de falar, entre o que está na lei e entre o interesse do trabalhador, sinceramente, o papel do sindicato é defender o interesse do trabalhador. E qual é o interesse do trabalhador? Vai contra o que interessa o patrão e vai contra o que interessa o próprio Ministério Público. Porque o trabalhador quer o seguinte: ó, já que vai reduzir e vai descontar da jornada, que me paga como extra. Porque aí, a partir da 7ª hora, já é como extra. Pode até ser como indenização, como está na cláusula.
mas tem que remunerar como extra. Então, qual é o que está hoje na cabeça do trabalhador, tá certo? E num primeiro momento, eles até acharam que o sindicato tinha culpa disso, demorou o trabalhador entender que houve aí, durante 5 anos, a reivindicação de inconstitucionalidade, mas que isso agora já chegou ao Supremo, já tem uma decisão do Supremo de legalidade dessa redução. Então, a decisão do Supremo acabou favorecendo aos patrões. Agora é importante você, rodoviário, saber também, a decisão do Supremo é ruim, mas ela diz o seguinte, que o acordado prevalece sobre o legislado. Então nós temos todas as condições de defender o interesse do trabalhador, independente de estar na lei ou não. Não é isso, doutor? Não temos esse poder de fazer isso. O trabalhador quer isso, não importa se o Ministério Público quer ou se não quer. O nosso dever é defender o interesse da categoria. Como você mesmo disse, desde 2013 o sindicato vem fazendo isso. Agora a gente está num novo episódio que houve a reforma trabalhista, houve uma ação direta no Supremo Tribunal Federal e essa ação civil pública. Acho que é importante o trabalhador ficar mobilizado, porque a negociação coletiva pode resolver isso. Agora, aquele intervalo que não está efetivamente sendo usufruído, porque o intervalo para refeição e descanso tem que permitir, ainda que fracionado e reduzido, o trabalhador desligue do seu ambiente de trabalho. Isso aí também é uma outra, como você mesmo disse, é uma outra história que pode gerar um passivo para a empresa. Mas talvez o relações individuais, então talvez o melhor caminho realmente para solucionar é a negociação coletiva. É isso, doutor Léo. Obrigado pela sua participação aqui. Você que está nos acompanhando já percebeu como é polêmico essa questão do intervalo de refeição, mas você precisa ter certeza que o sindicato está aqui para defender os seus interesses. A gente levou essa posição ao juiz, o juiz não foi nem simpático com a gente lá na audiência. A gente pautou isso com o Ministério Público, com todo respeito à posição do Ministério Público, mas a nossa obrigação como dirigente e representante da nossa categoria é defender o seu interesse, e o seu interesse é receber como extra. É isso que a gente vai atrás na próxima negociação coletiva, que nós vamos, a partir do ano que vem, já vamos começar a mobilizar a categoria, porque a gente vai ter que resolver isso entre nós no ano que vem e deixar o judiciário de lado, porque a gente já viu que a tendência do judiciário é a tese do patrão, é mais simpática ao patrão e não aos trabalhadores. Muito obrigado pela sua compreensão, por você ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui, dê o seu like e repasse também para os companheiros, para ficar informado de tudo que se passa aqui no nosso sindicato. Muito obrigado.